Olá, seja bem-vinda ao canal aqui Carla Jacobsen, e hoje eu estou retomando um projeto que é o Papo de Mulher. Eu já havia feito alguns vídeos anteriormente, falando de diversos temas, mas aquilo não estava bem como eu queria. Então eu resolvi reformular e eu cheguei agora onde realmente eu queria e onde eu quero trazer esses conteúdos para o universo feminino. Eu então estou agora com esse projeto conversando, batendo papo com mulheres reais. Hoje então a convidada é a Yara. Eu fico muito feliz, Yara, que tu aceitaste esse desafio para estarmos aqui. Então é o primeiro, dessa reformulação do Papo de Mulher. E com certeza o tema hoje ele é extremamente importante, porque é a partir da gente se conhecer que a gente tem sucesso, que a gente tem prosperidade na vida. Então, muito obrigada, Yara, mais uma vez. Fico muito feliz por ter me recebido aqui na tua casa, que é o espaço de trabalho da Yara. Eu gostaria então que tu te apresentasse rapidamente aí, para a gente começar o nosso assunto. Tá bom. Pessoal, eu sou Yara Oliveira. Eu trabalho hoje com a sistêmica na constelação familiar e foi um longo caminho até chegar aqui, passei por várias etapas na minha vida e hoje me considero uma pessoa realmente realizada naquilo que eu estou fazendo, porque a gente passa uma vida procurando qual que é o nosso propósito, né? E a gente fica sem essa resposta. E hoje eu tenho essa resposta e eu me considero uma privilegiada com isso, porque muitas pessoas não têm. E eu acho que a nossa vida, o nosso maior propósito é o autoconhecimento. E isso hoje eu consigo dizer que eu ainda, claro, que eu ainda vou descobrir coisas novas de mim, porque a gente está sempre, com essas renovações. Mas eu já hoje posso me considerar uma pessoa que me conheço com bastante profundidade, porque hoje eu sei reagir às coisas que acontecem comigo. Hoje eu sei que os desafios vão sempre existirem, mas que antes que eles eram desse tamanho, eles estão ficando desse tamanhinho, porque quando a gente passa a se conhecer, a gente sabe como lidar com todas essas questões, porque a gente sabe as reações que a gente vai ter e sabe como agir nessas questões. Então, porque tem uma das coisas que um dos meus professores, que é o Dr. Fernando Freitas, que é o meu professor mor, assim dizendo, porque eu adoro, já fiz milhões de cursos com ele, foi ele que me passou todo esse conhecimento da constelação. E ele sempre diz que a gente tem que sempre unir três coisas, que é o pensar, sentir e agir. Se eu não souber ter um equilíbrio nessas três coisas, eu não vou conseguir ir adiante. E hoje eu me considero assim, porque muitas vezes a gente pensa e sai fazendo sem sentir e sem saber até como vai fazer. Hoje eu tenho essa consciência de que eu penso, aí eu sinto, é isso que eu quero? Se eu sentir que sim, se a minha alma me disser é isso mesmo, ela vai em frente, aí eu vou agir, aí eu vou planejar para agir corretamente. É bem isso, E essa questão do autoconhecimento é uma constante na vida, E Sim. hoje é uma palavra que ela está em alta. A gente vê muitos influenciadores, blogueiros, pessoas aí falando sobre autoconhecimento. Sim. Mas muita gente ainda fica com dúvidas, se conheça. Mas então a pergunta é, o que realmente é o autoconhecimento? Tá. O autoconhecimento. Então a gente diz assim, lá tu vai entrar num canal lá e diz assim, eu tenho 10 regras para o autoconhecimento. Gente, isso não existe. Não existe. O autoconhecimento é muito individual, é de cada pessoa. E cada uma vai ter o seu tempo para isso. Alguns vão ter esse entendimento com mais rapidez e outras pessoas vão demorar mais. Porque para te conhecer de verdade, tu vai precisar passar por vários processos. Não é uma questão de eu chegar e ler lá 10 regrinhas, agora eu vou seguir isso aqui e vai dar tudo certo. Não vai acontecer, isso é mito, é realmente mito de verdade. Então,
para mim hoje, que tem esse entendimento do autoconhecimento, o que me trouxe o autoconhecimento? Isso aqui, ó. A constelação me trouxe o autoconhecimento. Porque a gente passa uma vida achando que todas as nossas decisões, que todas as nossas... o que vai acontecendo na vida são, é o destino, essa decisão fui eu que tomei, eu tomei. Muitas vezes não é. A gente acha que tomou uma decisão por vontade própria, e não é verdade. Aí a gente vai, quando a gente começa a descobrir que a gente tem uma alma aqui dentro desse corpo, e que essa alma sabe todas as necessidades que a gente tem, e que a gente precisa buscar para realmente e crescer, melhorar, porque o que nós viemos fazer neste planeta aqui? Nós viemos experienciar coisas. Só que a gente vem com muitas crenças, com muitas questões que foram nos ensinadas uma vida toda. E a gente acreditou, e não é que essas pessoas, nossa família, a sociedade, a comunidade que a gente vive esteja errada. De jeito nenhum. Eles nos passaram o que eles aprenderam também. Então ninguém está errado na história. Essa questão de certo e errado, isso não existe, tá? Porque um vai passando para o outro o que conhecem. Então, se meu pai e minha mãe conheciam isso, eles me passaram isso, né? Mas se hoje eu tenho a chance de conhecer muito mais e saber muito mais, por que eu não vou fazer? Então, muitas vezes as pessoas ficam com essas questões das crenças e têm medo de mexer nelas. Nem é medo, muitas vezes é uma baita de uma preguiça mesmo, porque, sabe, não querem sair daquela zoninha de conforto, então acham que, eu não vou mexer nisso, deixa quieto que tá bom assim. Não tá bom, gente, pelo amor de Deus, nós viemos para ser felizes. Até porque o desconhecido, o medo do desconhecido faz com que as pessoas não queiram mexer, não, porque aqui eu conheço. A zona de conforto, nada confortável, né? Mas eu conheço, eu sei os probleminhas que eu tenho e eu nem que eu empurro ele com a barriga ou eu vou dando os meus jeitinhos, mas eu conheço. Sair pro desconhecido... É que vem daí todo esse medo, né? Exatamente, o medo, porque não, eu vou mexer com algo que eu não sei, né? Mas como, né, isso acaba também impactando, né, na questão da nossa vida e nos nossos resultados. Sim. Porque como tu falaste, eu acho que, não sei se eu entendi direito, as escolhas, nós somos responsáveis, na verdade, pela nossa vida, né? E eu escolher mesmo, ou eu não querer mexer, mesmo que inconscientemente, naquilo ali, ou eu mexer, vai trazer resultados, né? E aí, quais são os impactos quando a gente não se conhece, quando a gente não vai em busca disso? Exato, porque daí o que acontece quando eu não quero sair daquela zona ali? A energia que eu estou gastando para continuar naquilo ali, mantendo aquilo, porque daí eu tenho medo de sair, é a mesma energia que eu vou gastar se eu for buscar o diferente. Se eu for buscar o que eu quero de verdade, que é o meu... Porque se eu continuar naquilo ali, eu vou passar uma vida inteira achando que me conheço, achando que as decisões são todas minhas, que é eu que estou fazendo, E não é assim, não é. Porque eu tenho que partir para um outro lado, eu tenho que desviar para eu poder buscar aquilo que está aqui dentro. E o que está aqui dentro? É algo inconsciente, eu não sei, então eu tenho medo. E o que a constelação traz? Ela mostra isso. Ela vai lá no fundinho da alma e busca exatamente uma questão que está muitas vezes tu tá com projetos na vida que não vão à frente, não acontecem. Não, e tu não entende por quê, porque daí tu pensa, poxa vida, mas fulana fez igualzinho que nem eu e tá lá, ó, as mil maravilhas. Por que eu não vou à frente? Porque eu tenho algo aqui dentro, que é um desconhecido, porque tá lá escondidinho, que eu não sei que existe. E se eu não sei que existe, eu não vou mexer. Ou se até, porque tá no inconsciente, tá? Mas a gente, bem no fundinho, a gente sabe das coisas, só que a gente tem medo. E aí eu tenho que ir em busca disso, eu tenho que buscar a ajuda, que muitas vezes as pessoas, elas têm uma resistência com isso. Sim. Porque elas acham que são muito autossuficientes. E na realidade não são. Nós não somos. As pessoas têm que começar a pensar que nós, seres humanos, somos muito arrogantes em muitas coisas, em achar que nós somos
a supremacia do que existe no planeta. Nós O não alecrim somos. dourado. Hã? O alecrim dourado. Não é verdade isso, não é. Quando a gente começar a ter um pouco mais de humildade com nós mesmos, porque não é nem com o outro, é comigo. Porque eu tenho que resolver primeiro comigo para depois eu resolver com o outro. Senão não tem como isso acontecer. E eu só consigo fazer isso se eu me conhecer de verdade. E claro que a gente não vai, mesmo durante toda uma vida aqui, a gente não vai se conhecer totalmente. Mas se eu conhecesse mais que 50% da minha realidade de alma, de verdade, não, a minha vida é outra. E quem é que não quer ter uma vida boa? Eu posso ter um momento de desconforto quando eu vou começar a mexer nisso, porque dá esse desconforto, eu vou sair daquilo ali que eu conheço. Mas, gente, o resultado depois é tão bom que é uma coisa que eu não. Que é impossível alguém, depois que sair disso e realmente passar a ter esse autoconhecimento, dizer assim: puxa vida, Yara, mas que droga isso que tu me enfiou. Não. Vai dizer: pelo amor de Deus, por que eu não fiz isso antes? Porque olha o que é a minha vida hoje. Hoje eu entendo tudo que está à minha volta. Eu entendo meu marido, eu entendo a minha família, eu entendo a minha vida profissional, que muitas vezes eu estou numa vida profissional que não é aquilo que eu quero. Se eu tenho autoconhecimento, o que acontece? Eu tenho autogestão da minha vida. E o que isso impacta? Em tempo. Então eu não fico perdendo um tempão até eu descobrir, ai, mas qual é o meu talento? O que eu gosto de fazer? Ai, não sei. Se eu me conheço, eu sei o que eu gosto de fazer. Porque eu vou ter a resposta aqui, ó. Daí vai surgir uma história na minha vida e eu vou dizer, será que eu quero? Sente. O sentir, né? Pensar, sentir. Sente. Se te diz alguma coisa, ai, eu acho que sim. Então eu vou experimentar. E essa questão, né, às vezes, principalmente da área profissional, quantas vezes a gente vai em busca de algo para realizar o que os outros atrás queriam. Tipo assim, tu foi... é uma coisa que a gente traz muitas vezes, fala inconsciente para os filhos, né? Ai, tu é o meu sonho realizado. E às vezes... Coitadinha da criança. Pois é, coitadinha da criança, porque a gente precisa aí realizar todos aqueles, sei lá, objetivos, desejos que o pai e a mãe tinham, né? Mesmo até profissionais, e a gente às vezes não se sente feliz, não se sente também realizado com aquilo ali, né? Porque não era aquilo, né? A gente vai lá no que os outros acreditavam que era o certo às vezes, e aí a gente vai pro agir sem o sentir no meio. Sem o sentir. E a gente faz muito isso na vida. A gente passa direto do pensamento pro agir. E a gente não sente. Quando a gente começar a sentir as coisas, porque o que é isso? Na realidade, a minha mente são as máscaras, são as questões que eu tenho, que eu vou trazendo na vida, tá? Uhum. Eu vou criando várias, porque dependendo da situação eu tenho que usar uma determinada máscara. Exatamente. Só que as minhas sombras estão todas junto comigo também, tá? Uhum. Se eu não começar a não entender que eu tenho que passar por elas para chegar até o meu self, o que é o self? O meu divino, o meu espírito, eu não vou conseguir fazer nada. Porque eu vou viver com as máscaras uma vida inteirinha. E essa questão profissional, o que acontece? Muitas vezes vem da família, vem das pessoas dizer, mas se tu for fazer isso, tu não vai ganhar dinheiro. Então as pessoas vão atrás do dinheiro. O que é o dinheiro na realidade na vida das pessoas? Dor. Isso não é real, é dor, porque tu vem de uma vida. Escassez, não ter, guardar, sabe? O não merecimento também. Não merecimento. Então tu quer uma profissão que vai te dar dinheiro, mas não te dá realização. Eu sempre digo assim, que o objetivo, o dinheiro ele não pode ser o objetivo final, ele é um meio para tu conquistar outras coisas, mas ele nunca pode ser o teu objetivo final é só pelo dinheiro, só pelo dinheiro. Às vezes tu, né, pela questão de dinheiro, tu às vezes perde a família, porque tu tem que trabalhar tanto, porque eu tenho que ganhar tanto por mês, né? Tu perde a saúde por vezes, né? E qual é o equilíbrio, né, em cima disso? Então, a gente tem que ter essa
harmonia, eu acho que a palavra é melhor do que equilíbrio, porque às vezes equilíbrio a gente acha que tem que ficar coisa igual, né? E harmonia Não é a coisa... O equilíbrio, uma das leis e ordens da sistêmica, o que é? O equilíbrio, justamente isso, tá? O que é o equilíbrio? O equilíbrio é eu recebo, eu dou. Eu recebo, eu dou. Não é isso aqui. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Isso é o equilíbrio dentro da sistêmica. Sim. Tá? E é uma das leis que tem que estar numa ordem para a tua vida continuar nessa ordem mesmo, em tudo. Nós temos 3 leis dentro da sistêmica, tá? Que é a hierarquia, que é o respeito a quem veio antes, que a gente tem que ter, que eu vou falar na questão do sucesso e da prosperidade, Sim. que as pessoas vão entender. É o equilíbrio, que é essa questão, e o se sentir incluído. O que é se sentir incluído? É se sentir pertencente ao grupo, à minha família, ao meu trabalho, à sociedade, aos amigos. Eu tenho que me sentir pertencente. Então, se eu tenho alguma questão que não está fazendo eu sentir isso, eu tenho que buscar ela para entender. E daí, quando eu entendo, e o que é isso? Autoconhecimento. E essa questão do pertencer, na verdade, não é ser igual, porque às vezes vem as pessoas têm a ideia do repetir padrão, né? Se meu pai era pobre, minha mãe era um pobre em termos financeiros, sim, eu tenho que ficar igual, né? O pertencer vem de uma outra forma aí, né? Totalmente diferente. Eu não tenho que vir seguindo esses padrões da família. A gente tem um termo que a gente usa que é bem interessante, porque a gente fala, né, da consciência boa e a consciência má dentro da sistêmica. Sim. O que é a consciência boa? É quando tu segue todos os padrões. Tu vem igualzinho, passa de um, passa para o outro, passa para o outro, ninguém muda. A consciência má é justamente a que vai sair fora disso. O romper, talvez? Romper, exatamente. Romper um padrão que não está funcionando, que não é certo, que não está bom. Né? Não é porque o meu pai... Seria se permitir fazer diferente. Exato. É o chamado ovelha negra da família. É o que sai totalmente fora de todo aquele padrão que veio à família. Isso é a consciência má dentro da sistêmica. E essa consciência que é o certo. É tu romper isso. Porque assim como tu traz muitas vezes padrões que não são bons, que são... Porque o que é isso tudo? Isso tudo é feito por amor. Não existe outra palavra dentro da vida, de tudo. É amor. Nós temos amor o tempo inteiro. Só que existe o amor que é saudável e o amor que é doente. Então a gente traz um amor doentio, que a gente vem repetindo uma situação na família que não é boa para ninguém, mas a gente continua naquilo. E daqui um pouco tem alguém que chega lá na frente e diz, não, peraí, eu vou sair disso. Exato. É difícil? É, porque quando a gente tem que romper esses padrões dentro de uma sistêmica, não é fácil. Porque isso tem que ser forte, porque a sistêmica nos traz uma força familiar, é maior do que a gente imagina. Então, quando tu tem que romper essa força para sair fora, tu vai ter que sair da tua zona de conforto. Tu vai ter que realmente buscar a história. E pode doer um pouquinho, né? Pode, vai doer. Vai doer. Mas a dor, ela é necessária. Mas é uma dor que vai ser momentânea para te sair daquilo. Porque depois, quando tu rompe isso, o que tu faz com isso tudo? Além de fazer por ti mesmo, tu tá ajudando todos os que vieram atrás e todos os que virão na frente. Então, o teu trabalho é muito maior do que tu pode imaginar. Porque tu tá ajudando todo o teu sistema familiar, todo. Então, teus filhos, teus netos jamais vão passar por aquele padrão. Eles já vão ter outra história de vida. E tu já ajudou também quem ficou lá atrás. Porque quando tu faz isso, não é uma questão de falta de amor pela família. Não, bem pelo contrário, é por amor àquela família. Prova de amor. Que eu tô fazendo aquilo, é por muito amor. Que eu tô rompendo aquele padrão que só faz nada dar certo dentro daquilo ali. Porque pode ver, tem famílias que passam gerações, tios, pai, sempre tem acidente de carro com as pessoas. Morre aqui, morre lá, suicidas. Ah, meu tio já se suicidou, meu pai também. Gente, isso é padrão. Isso é um padrão dentro daquilo ali. Alguém tem que romper. E assim como eu trago esses padrões, que nem sempre são bons, eu trago os dons também. Sim. As coisas boas. Eu não trago só o que não é bom. Eu trago também lá do ancestral meu. Eu descobri numa constelação minha, agora me lembrei disso, que o dom que eu tenho hoje na constelação
veio de um ancestral meu. Então eu fiquei muito feliz quando eu soube disso. Buscando uma outra situação, eu cheguei nisso. E aí eu entendi que um ancestral muito antigo, já trabalhava com todas essas questões. Só que ele não sabia que o nome era constelação, era de uma outra forma. Eu trouxe de lá. Porque foi muito interessante quando eu fui estudar a constelação mesmo. Porque é um primeiro momento, quando tu olha, nossa, tu pensa, meu Deus, é muito difícil, eu não vou conseguir. E aí, de repente, assim, do nada, puf, dá um estalo e tu começa a compreender tudo, a entender, daí tu fica pensando, gente, mas da onde veio tudo isso? E tu começa a ligar as coisas também, né? Sim, daí tu começa a ver que antes tu já fazia coisas que já tinha relação, mas que tu nem te dava conta. Então, quer dizer, os dons bons também vêm junto. E esses não é cortado, esses continuam sempre. Sim. O que se corta é justamente o que é doente na história. Isso é o que se corta. E aí essa questão do honrar também vem, né? Porque uma vez, não sei, eu falando sobre a questão de honrar, né, os pais, aí a pessoa diz, tá, mas honrar não é exatamente fazer igual. Não, é nada honrar. disso. O que é o honrar, tá? Agora eu vou falar um pouquinho do sucesso e da prosperidade, daí eu trago a questão do honrar, tá? O que é o sucesso na vida das pessoas? Sucesso é tu trazer o dinheiro para ti e a prosperidade é tu manter aquilo ali, tá? Muitas vezes as pessoas têm o sucesso, trazem o dinheiro, mas nunca tem dinheiro na realidade, porque vem o dinheiro e vai com a maior facilidade, vai embora. Então tem gente que passa uma vida inteira assim, altos e baixos. O que vem a ser isso? Sucesso, face da mãe, prosperidade, face do pai. Se eu tenho questões com meu pai e com a minha mãe, que eu não resolvi, e podem ser questões, muitas vezes, pessoas, que a gente não sabe que tem. Porque às vezes a gente diz, mas eu me dou super bem com a minha mãe, como é que está acontecendo isso? É que a gente traz memórias lá da nossa infância mesmo. Quando a gente está dentro da barriga da mãe, já começa um monte de história. E a gente tem os ciclos que a gente tem, que a gente passa. E se esses ciclos passam e não foram fechadinho, direitinho, bonitinho, vem essas questões. Então, no nosso inconsciente, porque a gente não tem a memória de questões até uns 3, 4 anos de idade, a gente não tem essas memórias. E ali acontece um monte de coisa. E a gente leva para a vida adulta, e daí a gente não entende depois lá na frente por quê, né? Mas quando tu faz uma constelação, tu vai lá atrás, tu busca isso, porque as memórias vêm tudo aqui. Vem tudo. Daí eu me lembro, mas é... Aí começam a vir as memórias na cabeça da pessoa. Porque o que eu estou fazendo aqui? Eu não trago nada que vem do nada. Não, é o que está dentro da própria pessoa. Sim. Só está vindo à tona e mostrando para ela o que está acontecendo. Então essas questões com mãe e pai vem muito disso aí. Ou tem pessoas que dizem assim, mas meu pai sempre foi muito ruim para mim, como é que eu agora vou ter que perdoar ele? Não tem essa de perdoar ninguém, tá? Não, isso não existe. Até porque o perdão para mim é uma palavra que eu até já comentei num vídeo meu, que para mim, eu não gosto dessa palavra. Não gosto e para mim ela não precisava existir. Porque o perdão te dá uma arrogância, assim, eu te perdoo, então eu sou melhor que tu. Se eu estou te perdoando é porque eu sou melhor que tu. Ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo é igual. Não tem essa, não existe isso. O que eu faço? Eu aceito e eu entendo. Não tem nada de perdoar. Eu simplesmente entendo. Eu aceito e pronto. E ressignifica às vezes, né? Claro, e daí isso aí não cria um peso, sabe? De dizer, eu tenho que perdoar o meu pai que foi ruim para mim, eu não gosto dele. Não, não é nada disso. Nada disso. Pai é uma função. O ser humano é outra. Então, meu pai e minha mãe tiveram a função de pai e mãe. Nesse momento, eles foram perfeitos. Porque eles me deram a vida. Sem essa decisão deles, eu não estaria aqui. Então, isto que eu tenho que honrar é essa função, pai e mãe. E pegar a força que eles têm, essa força de pai e mãe mesmo. Porque para ti ser pai e mãe, tu tem que ter uma força dentro de ti para isso acontecer. As pessoas não se dão conta disso, mas tem que ter uma força muito intensa, porque tu vai criar um ser novo para trazer para esse mundo. Então, essa força
é que eu tenho que honrar, trazer para mim, para levar para minha vida, porque daí é o que vai me manter, e honrar a função pai e mãe. Eu não preciso honrar a pessoa, o homem e a mulher. Porque eles, antes de ser meu pai e minha mãe, eles tiveram toda uma vida e uma história atrás deles. Todos nós trazemos, né? Todos. Então a história deles, não é minha. Eu sou só filha, nada mais. Eu não tenho que trazer a história do meu pai e da minha mãe para minha vida. Ou querer eu resolver, ou que muitas vezes tem conflitos de pai e mãe, né? Que os filhos ficam assistindo, e aí os filhos querem tomar partido. Ah, eu vou... Ou mediar. Ou mediar. Eu vou proteger a minha mãe porque meu pai é ruim para ela. Tu não tem que fazer isso. Tu é filho. Tu não tem que proteger ninguém. Tu é só o filho. A tua mãe que resolve a história dela. Ela é adulta para isso. Exatamente. Essas questões, né? Que a gente tem que ter esse entendimento. E para eu ter esse entendimento, eu tenho que ter conhecimento. Se eu não tenho, eu nunca vou ter esses entendimentos. Exatamente. Né? E a gente não faz ideia, né? Porque a gente normalmente, né, julga pai e mãe. A gente toma partido de pai e mãe. A gente aponta o dedo para pai e mãe. E a gente não faz ideia como isso impacta na vida da gente. Impacta demais. E aí quando depois lá, eu adulto, não tenho sucesso, não tenho prosperidade. Eu não consigo entender, mas o que eu faço de errado? Se tu olhar lá atrás, tu vai ver o que está acontecendo. E quando tu te dá conta disso, e tu tem esse entendimento e esse conhecimento, e aí eu passo a... qual é a ressignificação nisso aí? É o entendimento. Eu só estou entendendo isso. E aí tá tudo certo. Aí a minha vida, o que acontece? Eu sempre digo, abre portas. O universo te traz, porque daí tu tá mostrando a força que tu tá trazendo de lá, sem julgamento, sem críticas, sem achar que tu é melhor que teu pai e tua mãe, porque tu não é. Nunca vai ser. Nunca. Não importa, tem gente, mas meu pai e minha mãe são analfabetos, eu sou doutor. Não interessa. Tu pode ser o que tu for, pode ser o caixa-prego, se tu quiser ser. Não vai importar. Tu é menor que teu pai e a tua mãe. E esse respeito tem que existir. E aí, quando isso acontece, que eu tenho esse entendimento, que eu passo a criar uma leveza em mim, a minha vida vai embora. Então eu digo, nossa, olha só o que está acontecendo. Olha as coisas vindo. Portas se abrindo que sempre se fecharam para mim. Aí tu passa... Não pode, isso não é verdade, porque quando as coisas vêm muito fácil, as pessoas também não acreditam, porque elas estão tão acostumadas a tudo ser muito difícil, muito doído, muito trabalhado, que quando a coisa começa a vir fácil, ela fica meio que desconfiada. Aí vem aquela coisa, né? Mas fulano, né? Como é que mudou a vida tão rápido? Exato, daí ainda fica julgando a vida do outro, que nem conhece, né? Exato. E fica julgando, não, fulano deve estar fazendo alguma coisa diferente. Não, ele simplesmente ele se abriu para o mundo, ele passou a entender as coisas. Quando as pessoas começarem a ter isso tudo que é? Autoconhecimento. Isso com certeza impacta no sucesso, que na verdade, como tu disse, sucesso, né? A mãe de trazer o dinheiro, mas ele é bem subjetivo, né? Porque ele muda de pessoa para pessoa. Sim. Porque não é só, quando a gente fala em sucesso, o dinheiro em si. O dinheiro em si, né? Mas tudo que não, está em sucesso ponto, não né? é dinheiro. Sucesso é tu estar de bem contigo mesmo. Sucesso é tu saber o que tu tá fazendo na vida. Sucesso é tu saber o que tu quer fazer. O que vai te trazer bons fluidos. O que vai fazer tu passar um dia inteiro num local trabalhando e chegar em casa e te sentir leve, feliz. Isso é sucesso, gente. E quando eu faço o que eu gosto, o dinheiro vem automaticamente. É simples, é muito simples. Mas daí a pessoa, mas eu vou começar a fazer isso, não vai dar certo. Se tu não fizer, tu nunca vai saber. Mas se tu tá fazendo com sentir, vai dar certo sim. Vai dar certo e o dinheiro vem. O dinheiro vem automático. Dinheiro é energia. É que as pessoas têm Nós todos, né, fomos ensinados com a questão do dinheiro de uma forma muito errada. Porque como se o dinheiro fosse algo que é sujo. O dinheiro faz as pessoas ficarem... corrompe, né? Corromper, não sei. Não, dinheiro é bom, dinheiro é energia.
Se tu souber como lidar com ele, com amor, tu vai ter ele sempre. Agora, enquanto tu achar que ele corrompe, que ele é ruim, que aquela pessoa, ele é rico, então ele é nojento. Aí tu vai ver a pessoa é maravilhosa, mas tu já julga ele só porque ele é rico. Então isso tudo são as crenças que nos foi passada. E que a gente usa para se sabotar muitas vezes. Exato. Porque tu sair da tua zona de conforto. Muitas vezes, eu não tenho dinheiro. Mas aí o fulano lá que tem dinheiro, ele foi atrás disso, né? Claro. Ele trabalha, ele tem realização profissional, ele consegue, né? Tá bem com aquilo ali. E aí a gente, para não sair da zona de conforto, não, daí é melhor eu falar mal do outro. Exato. E a gente traz, que vem também com a questão, acho que das crenças religiosas, né? Muito. Pegar todo o contexto histórico. Quem é que tinha que cuidar do dinheiro? Se a gente for pensar, né, hoje na igreja em si, né? Quem é que tinha que cuidar do dinheiro? Né? Deixa que a gente cuide. Vocês, a questão dos votos de pobreza e tantas coisas que tem aí por trás. Claro, foram tudo crenças que vieram trazer por uma questão de poder das religiões mesmo, né? Não querendo falar mal de nenhuma e nem julgando, porque não tem julgamento aqui, é simplesmente são fatos históricos que a gente sabe que estão aí comprovando, mas com essa questão do poder das pessoas, elas criaram regras e criaram coisas e usaram o nome de Deus para isso. Então, Deus, se tu fizer isso, tu vai ser castigado. Se tu não... Gente, capaz que Deus vai estar castigando. Botou aqui no mundo para ficar castigando todo mundo, mas da onde? Eu vim para sofrer, né? Eu vim para cá para sofrer. Para quê? Que sentido? Sabe? É só parar e pensar um pouquinho. Pera, mas se ele me criou para isso, que sentido tem isso? Não. Nós somos criados para viver o que há de melhor nesse mundo, o que há de melhor é isso, o que essa inteligência toda quer de nós. E aí nós viemos fazendo um monte de coisa que não era para ser feita. Mas isso vem da história, vem de muito tempo atrás. E hoje a gente tem a chance de reverter tudo isso, ressignificar, quando tu te conhece e quando tu busca as tuas questões numa constelação que tem uma profundidade. Não que eu esteja falando que vários outros métodos não sejam bons, não tem nada disso. Cada um tem a sua maneira de fazer a coisa. Mas eu sempre digo, um dos meus professores, que é o Dr. Mário Cosini, ele é um psiquiatra. Ele é um argentino que hoje trabalha só com as constelações. E ele trabalhou muitos anos na psiquiatria num dos maiores hospitais de Buenos Aires e ele via que os problemas psiquiátricos que tinha algo mais, tinha algo além. E ele foi em busca disso, tanto que ele foi para o México, onde ele foi buscar. Lá nós temos muitas raízes da constelação no México. Sim. E ele foi para lá buscar coisas e acaba que hoje ele nem trabalha mais na psiquiatria, ele só trabalha com constelações. E ele, com toda a experiência que ele teve na psiquiatria, ele diz que não existe nada que consiga chegar na profundidade que chega do que a constelação. Então, se ele, um médico psiquiatra, que tem todo um crédito por trás, o que eu vou dizer? Se ele está dizendo isso. O doutor Fernando Freitas é gastro, né? É gastro também. E ele fala muito dessa questão, né? Que ele foi atrás para entender que muitas doenças, às vezes, né? Do estômago, e o que tem por trás disso? Hoje a gente vai olhar, também tem vários psicólogos, que nem o Paulo Pimon, também do Instituto Raízes de Florianópolis, também eles trabalham com isso, né? Hoje com as constelações, porque busca, muitas vezes... A constelação, ela tem um poder que a gente... E se a gente pensar, porque às vezes a gente diz assim, ai meu Deus, nossa, isso é muito poderoso. Gente, isso é muito simples. Tem uma simplicidade nisso tudo, que as pessoas... Tudo que é muito simples, parece que não é verdadeiro. Sabe? Parece que não é de verdade. Isso aqui é uma simplicidade, porque isso é a vida. Isso aqui não foi uma coisa que foi criada. Isso foi uma coisa que foi observada e aí se criou as ferramentas para conseguir trazer até isso aqui. Isso sempre existiu. A sistêmica está aí desde os primeiros que apareceram nesse mundo.
Sim. Aí quem veio mais, né, com isso foi o Bert Hellinger, Sim, né? ele é que criou, ele é que começou com essas observações, tá? Então, a partir dele, é que trouxe todo, ele disse, não, mas espera aí, porque ele foi para uma tribo na África, que é a tribo Zulu, porque na época ele era missionário, né? Sim. E ele foi para lá para catequizar a tribo. E chegando lá, ele observou uma coisa na tribo que ele começou a achar muito estranho. Não existiam brigas. Eles queriam um outro mundo. Era um outro, ele estava num outro universo. E ele disse, mas como é que pode, né? Esse pessoal vive desse jeito aqui. Não tinha briga, não tinha discussão, existia todo um respeito pela hierarquia, existia todo um equilíbrio na história. Ele disse, não, peraí, isso tem que ter tem que ter um milagre aqui, tem que ter uma magia nessa história. E ele foi falar com o pajé, e o que o pajé falou? Ele disse, não, quando ele perguntou, o que vocês fazem? Ele falou, a gente não fala nada, a gente só vive. Disse o pajé para ele, né? Ele disse, então tem que ter um segredo aí. Daí ele disse assim, olha, se tu quer entender melhor a nossa... Porque eles tinham os rituais deles que ele não participava, porque era uma coisa particular. E o pajé convidou ele para participar de um dos rituais que ia ter. Para ele ver se ali ele descobria alguma novidade. E quando ele foi assistir esse ritual, ele disse que achou muito interessante, porque era uma roda com todas as pessoas que eram mais velhas na tribo. E no meio dessa roda tinha um jovem, tá? Sentado lá. E aí a pessoa mais velha dessa roda, então todo um respeito à hierarquia da história, disse assim, o fulano fez isso, isso, isso e isso. Então essa pessoa ali, no aprendizado dele, tinha feito algumas coisas que não estavam dentro do que deveria ser. Sim. Mas ninguém disse pro rapaz naquele momento que o que ele tinha feito era errado. Não, ele só citou o que ele tinha feito e ele só observando. E aí sentou esse, mas o outro, porque eles sentaram, inclusive, dentro dessa cronologia, sabe? Certinha. O segundo levantou, olhou pro rapaz e deu um elogio ao rapaz. O outro fez a mesma. Toda a roda fez isso. Mostraram pro rapaz as qualidades que ele tinha. Esse foi o ritual. Nada mais. Ninguém condenou o que o rapaz tinha feito, ninguém nada. Aí ele entendeu que tudo essas questões que a gente faz, de ficar condenando, isso não leva a nada. Isso só piora as situações. Então, se eu chamo uma pessoa que eu vi que está fazendo algo, porque não tem isso de certo e errado, tá? Isso é uma coisa que hoje na minha vida está excluída. Mas que fez algo que não está fazendo bem para ele próprio e que está talvez afetando outros na sua volta, tu chama e tu mostra para ele as coisas boas que ele tem. Tu não vai falar, não, tu não deve fazer isso, não deve. Não tem essa de não deve fazer. Tu vai mostrar o que é bom e ele vai tomar a decisão. Porque está tudo aqui, ó. Nós somos uma pessoa que temos tudo dentro de nós. E a gente busca tudo fora. Mas ao contrário, começa dentro para ir para fora. Exatamente. Né? E daí quando a gente começa a ter esse entendimento de dentro para fora, é que a vida começa a ter um outro significado. E daí tu começa a entender. Quando tu entende uma situação, tu tem uma situação difícil em casa. Eu tenho um filho com muitos problemas. Tá, tudo bem. Aí eu vou e faço uma conselho. Agora eu vi. Meu filho está trazendo isso de um ancestral. Ele está trazendo, está fidelizando. Entendi. Como que eu vou tratar esse filho a partir de então? Eu entendi toda a história dele. Eu vou continuar condenando ele. É as amizades. Não tem nada disso. Eu vou começar a entender a situação dele e vou dizer, filho, tu tá trazendo algo que era do nosso... Tu vai começar a fazer a pessoa entender. Terminou a história. Eu tenho um filho que usa drogas, tá? As drogas têm muita relação com o pai. Falta de pai geralmente levam aos vícios. Então, o que eu tenho que fazer aí? Eu tenho que fazer o meu filho enxergar o pai, trazer a força do pai para ele. Ele sai da história das drogas. Mas eu tenho que fazer isso para o meu filho. Eu tenho que fazer ele entender isso. Eu tenho que mostrar isso para ele. Tudo é simples. É muito simples.
Tá aí, é na natureza. Se eu observar os bichinhos, é a sistêmica. É tudo certinho. Só que eles, como não pensam, que nem nós, que pensamos, e daí a gente faz uma confusão danada, Sim. eles vão no instinto deles. Então eles vão pela alma, porque o instinto é alma. Eles vão no instinto e vai tudo dando certo. E aí vem essa questão, né? Porque a gente às vezes quer ter o sucesso baseado no que os outros dizem que é sucesso, porque o sucesso da pessoa não é o que pra mim realmente é. Claro. E aí a maionese desanda, né? Porque a coisa não funciona. Porque a gente tem que realmente sentir, né? Eu sempre digo assim, crenças geram os nossos pensamentos, que geram os nossos sentimentos e aí os nossos comportamentos, né? Uma coisa que é uma sequência. É uma consequência. E aí o que a gente acredita? A gente acredita no que a gente pode mudar, que a gente pode fazer diferente, a gente acredita que a gente tem que é desse jeito sempre, né? E o que isso vai impactar na vida da gente, né? E o meu sucesso é diferente do que também é a ideia de sucesso do que era para minha mãe, do que era para o meu pai, que era para os meus avós. Né? E aqui a gente seguia a vida. É que a gente generalizou o sucesso. Sucesso só o dinheiro por si. Isso. Né? Isso é sucesso. Eu ser vista, todo mundo me reconhece, eu tenho dinheiro. Não, isso não tem nada a ver com sucesso. Nada. Sucesso eu trago aqui de dentro de mim. Sim. É eu que vou saber o que é para mim. Sabe? Se eu tenho a minha vida regrada não, essa é uma palavra bem errada que eu falei agora. Se eu tenho a minha vida num alinhamento, sabe, que deve ser pela natureza, eu vou ter o sucesso automático. Eu não preciso nem pensar no sucesso. Ele vem para mim. Só que a nossa vida, ela começa aqui nesse ponto. E daí eu vou para lá, vou para cá, vou para lá, vou para cá, vou. Não dá certo. Eu tenho que seguir isso aqui, ó. Eu tenho que ir numa linha reta, que é a questão da hierarquia, das famílias, tu vai passando, é meu pai e minha mãe, depois é eu fazendo a minha família nova, meus filhos que vão fazer família nova, todos indo num caminho de, sabe, reto, e não com 50 desvios, que são os emaranhamentos, que a gente chama, né? Sim. Que tu vai desviando para tudo que é lado, e cria uma nozeira dentro da cabeça, não sabe nem o que fazer, sabe? A bagunça toda. E por que tu falou, por que o regramento dessa palavra, regrada é errada? Eu não gosto da palavra regra. Eu não gosto de regras. Porque eu acho que regras é uma imposição humana. Isso é do humano. Do humano, tá. E não da tua alma. Tua alma não tem regras. Ela não tem medo das coisas, ela não tem que seguir regrinhas, ela tem que ter o respeito, o que é bem diferente de regras. Que vem aquela coisa também, quando, né, em casa a gente sempre fala, né, a gente não pode ter medo, por exemplo, dos pais, a gente tem que ter respeito por eles, né, vai nessa linha, então. De respeito, de uma disciplina, mas uma disciplina que não pesa, uma disciplina consciente. Porque se eu sei que eu estou fazendo uma coisa que está certo para mim, eu sei que vai estar certo para quem está na minha volta. Porque nós somos tudo um só. Nós vivemos num mundo. Se fosse para eu viver sozinha, eu não vinha para um mundo cheio de gente. Eu ia ser eu lá num canto sozinha. Não, se eu tenho um monte de gente na minha volta é porque eu preciso delas. Porque elas mostram as minhas histórias. Porque os outros são meus espelhos. Se eu busco um marido com problema, eu tenho que olhar para mim, não é para o marido dizer, ai, mas eu tenho dedo podre. Não tem nada. É tu que tá com a questão dentro de ti. Dedo podre. E daí tu busca exatamente a questão para te resolver. Mas resolver contigo. E daí tu culpa o outro. Né? Ai, mas meu marido faz tudo errado. Peraí, olha para dentro de ti. É mais fácil a gente falar que é o outro, né? É muito mais fácil. Porque se tu tem que olhar pra ti, dá trabalho. Exato. É muito mais complicado quando tu tem que olhar pra dentro de ti. E olhar as tuas questões. Peraí, mas o que eu tô trazendo aqui? Por que essa questão veio pra mim mesmo? Coisas bem difíceis. Daqui um pouco uma morte. Por que eu tô passando por isso? É porque eu tenho que ter um entendimento de alguma questão aí. Eu posso, no momento da dor, não vou saber, não vou descobrir, não vou nada. Mas lá adiante eu vou entender, eu tinha que ter ficado sozinha. Porque eu precisava trabalhar por mim mesmo, com
com a pessoa comigo, eu não ia fazer isso. A pessoa ia me carregar. E aí as pessoas, sabe, não vê nada disso. É simples, como tu falaste, às vezes não é fácil, né? Não é fácil. Fácil não, Exatamente. de jeito nenhum. Eu sempre digo para os meus constelados, é muito simples, tudo que tu está vendo aqui, ó. Mais fácil de fazer toda essa mudança não é não. Até porque leva tempo. Isso aqui não é milagre, né? A Não, constelação não é uma coisa que vai trabalhando nada. com o tempo. Não Né? existe um milagre. Tu vai ver uma questão e daí tu vai resolver ela. Depois tu vem ver outra questão e tu vai resolver ela. O que a constelação te dá? Ela te dá a força e o entendimento. Porque quando tu mexe com o teu sistema familiar, tu recebe uma força que tu não tava com ela antes. Sim. Quer dizer, ela tava, só que ela estava adormecida. E daí ela acordou. E daí tu começa a te sentir realmente com uma força que tu pensa, nossa, eu tô com coragem. Eu atendi agora esses dias uma pessoa que ela tinha exatamente essa questão de vida, assim, de querer sair daquela história que ela tinha. Uma mulher, falando em mulheres, né? Uma mulher que largou o trabalho para cuidar dos filhos a pedido do marido. Fez, porque achou que naquele momento era o certo ser feito. Hoje os filhos estão grandes e ela não sabe o que fazer da vida. Então, isso trouxe para ela um buraco na vida dela. E aí, quando ela resolveu fazer a constelação, que ela veio buscar as questões, que a gente começou a ver um monte de história ali, ela disse, nossa, Yara, resgatei a minha força. Eu disse, claro, ela estava aí. Não fui eu que fiz isso. Ela já estava aí. Ela só foi acordada. Ela estava adormecida. Só isso. Força e agora tu tem que partir para tua história. Então ela estava com medo de tudo, porque, claro, começou a se sentir uma pessoa inútil. Aí os filhos estão indo para suas histórias e eu vou fazer o que da minha vida? Meu marido está lá trabalhando e eu. Os filhos vão construindo as suas famílias. Claro, a porque é o caminho, né? Os filhos são do mundo, não são nossos, a gente cria eles para o mundo. Aí eles vão formar suas famílias, vão ter as suas histórias. E daí eu? E eu, como é que fico nessa? E aí tem muitas mulheres que falam, não, eu dedico toda a minha vida aos meus filhos. Gente, isso é uma coisa que as pessoas não podem fazer. Não é assim. Eu tenho que preparar os filhos para a vida. Eu tenho que dar força para os meus filhos. E até se eu faço isso, eu estou mostrando uma fraqueza em mim que eu estou passando para os meus filhos. Então eu não posso fazer isso. Eu tenho que dar força, eu tenho que empurrar eles para a vida. Vão. Porque o que é a realização de pai e mãe? É saber que os filhos foram para a vida sem necessitar mais de mim. Essa é a realização. Exatamente. Que deveria ser, né? A realização perfeita dentro da sistêmica. Só que a maioria, quando o filho sai de casa, meu Deus, ficou sem pé nem cabeça, porque daí não sabe mais o que fazer da vida. Os filhos eram a vida. Exatamente. E não é assim. E a gente fala para os filhos, ai, tu é minha vida. Exato. E Isso são registros que vão ficando na pessoa. Isso que eu falo pro meu filho, tu é a minha vida, lá na vida dele depois, nos relacionamentos, ele sempre vai se sentir culpado, porque ele sabe que ele é a vida da mãe, e aí ele tá numa vida nova. Aí a vida dele, os relacionamentos não funcionam, porque ele tá fidelizando a mãe. Exatamente, porque eu sou a vida da minha mãe. Exato, e é inconsciente, ele não sabe disso, mas ele tá fazendo coisas por causa disso. Então até as palavras que a gente usa com os filhos, tem que ter muito cuidado. Muito. Porque senão a gente tá fazendo vários contratinhos com eles. Os benditos contratos aí de fidelização, né, que a gente Contratos. faz. E mãe, acho que faz muito mais do que Faz, pai. eu sempre digo, mãe é vilã da história. Mães são as vilãs da história. Porque elas acham que estão fazendo tudo por amor, e realmente naquele momento é o sentimento mesmo, é por amor. Só que não dá para ser assim. O que é o pai? Eu sempre falo, é muito interessante, porque a mãe, ela é toda o amor, o aconchego, é tudo cuidado, claro, cuidado, né? Porque ela que criou dentro da barriga, ela que dá o alimento, então tá. E o pai, quando chega nos filhos, quando as mães abrem, né? Porque nem sempre elas abrem para isso também. Porque filho, até 2 anos por aí, ele só vê mãe, ele não vê mais nada. É mãe que existe na vida. Porque eles não têm outra ligação, é o sustento, é o que mantém a vida deles, né?
E quando o pai entra na história, que faz as brincadeiras lá, meia bruta, assim, com as crianças, as mães ficam apavoradas, meu Deus, vai matar o filho. Não, ele está preparando o filho para a vida. Esse é o papel. Do pai, é preparar. Do pai, preparar os filhos para ir para a vida. Aí a gente, ai, mas ele é tão friozão, ele deixa acontecer. Esse é o papel dele. Esse é o papel. Quando as pessoas começarem a ter essa consciência, até os relacionamentos melhoram. Porque daí tu compreende o marido, ele te compreende também, sabe que mãe é acolhimento mesmo, é isso. Tudo melhora, tudo. Por isso que eu digo, é simples. E não é. É, exatamente. Mas pra gente, né, não se entender mais, acho que a gente só fazer um fechamento, então, dessa questão da importância de autoconhecimento e sucesso, né, pra vida, se tu puder, principalmente pra nós mulheres que somos multifunções, multitarefas, a questão de mãe, de profissional, de realização pessoal, profissional, como é que a gente, né, vê isso também como sucesso? Isso é uma coisa também dentro da questão do feminino, tá? É que a mulher vem também com muitas questões, né? Uhum. E aí elas trouxeram para elas uma carga que não é real. Eu não tenho que ser tudo isso. Eu tenho que ser mulher, simplesmente. Eu tenho que ser eu. Com falhas, com erros. Tudo, sem achar que eu tenho que ser perfeitinha, que eu tenho que ser a mãe perfeita, que eu tenho que ser a mulher perfeita, que eu tenho que ser a profissional. Não, gente, eu sou humana. Então eu não tenho que ser a perfeição. Eu tenho que simplesmente ser eu. E aí vem a questão de novo do autoconhecimento. Se eu me conheço, se eu sei o meu papel, se eu sei a minha história, se eu compreendo o que está acontecendo na minha volta, eu não trago esse peso todo para mim. Aí eu consigo ir para a vida com leveza, com harmonia. Eu vou buscar a minha parte profissional que eu quero ter numa boa, tranquila, sem achar que, meu Deus, se eu for trabalhar, eu vou abandonar a casa, eu vou abandonar o... Não tem isso. Não tem isso. Isso foram crenças que foram colocando, foram aquelas verdades que colocaram na nossa cabeça que a gente acreditou. Que verdade, na verdade, é relativa, né? Exato. Não existe uma coisa absoluta. Não tem. Ela é a minha verdade pode não ser a mesma da tua. Eu posso acreditar numa coisa que tu não acredita. Então essa questão de dizer, mas a minha verdade é que é a verdadeira. Isso não existe. Cada um tem as suas verdades, porque cada um sabe o que está aqui dentro. Ó. A nossa alma, ela sabe todo o nosso caminho. Ela nos conhece. E ela sabe quais são as nossas verdades. Então não é de fora que vai me dizer, essa tem que ser a tua verdade. Não. Só que a gente veio num crescente, né? Com muitas questões que foram entrando na nossa mente como sendo aquilo a verdade absoluta. E aí a gente começou a criar outros problemas por causa dessas verdades absolutas. Que não é assim. Porque não tem isso. Que vem essa questão, né? Principalmente falando de sucesso hoje, que diz que sucesso, tu tem que ter isso, tu tem que ter aquilo. Exato. E que na verdade não é o sucesso, ele é subjetivo. Então, para mim, Carla, sucesso é de um jeito, né? Eu, enquanto mulher, com as minhas multifunções, multitarefas, para ti, Yara, sucesso é de outra forma. Sim. Mas tudo eu acho que permeia essa questão de se conhecer, de saber quem realmente eu acho que isso é o que vem à frente de tudo, né? Tu tem que saber o que está dentro de ti, tu tem que te conhecer, tu tem que saber, tu tem que passar a não ter medo de tirar as máscaras. Sabe? Para te conhecer na realidade o que tu é, a tua essência. Porque a nossa essência, ela é maravilhosa. E ela tem uma força que a gente não conhece. Exato. E quando ela aparece e que a gente vê a força que ela tem, só isso já é sucesso. Não precisa mais nada, só isso. Porque daí as coisas acontecem automático. Porque tu começa a acreditar em ti, tu vai fazer aquilo que tu gosta de fazer, tu não vai fazer porque o fulano fez, ou porque, não, eu tenho que mostrar pro meu vizinho que eu sou melhor que ele. Não, né, gente, pelo amor de Deus. Ninguém tem que mostrar que é melhor que ninguém, eu tenho que ser melhor pra mim mesma. Todos os dias a superação é contigo mesma. Claro, tudo é comigo mesma, eu não tenho que estar me comparando e nem querendo competir a vida inteira. E um dos mal que eu acho da humanidade hoje é essa competição desenfreada. Exato. Claro que isso aí daria manga
para mais toda uma outra live, sabe? Mas duas, três conversas aí, né? Porque isso aí também é outro problemão que está aí na nossa sociedade, é a questão da competição. Ninguém tem que competir com ninguém. Cada um busca as suas questões e tudo se harmoniza, tudo se ajusta. Cada um tem que cuidar da sua vida. Exato. Cada um tem que cuidar da sua vida e parar de olhar a vida dos outros. Né? Daí é aquela coisa, às vezes a gente fala, né, de uma forma meio xingando as outras pessoas. Vai cuidar da tua vida, mas na verdade vai cuidar da tua vida. Vai cuidar da tua vida, é isso mesmo. Cada um vai. Deixa a vida dos outros para cada um dar conta de si. Porque se cada um cuidar da sua vida, realmente saber o que é importante para si, entender o que é sucesso, quais são os teus sonhos, os teus objetivos, a vida flui, a gente vai, né? Com certeza. Porque a gente veio para ser feliz, né? Eu acho que a felicidade hoje isso é o meu norte, sabe? Eu tô nesse mundo para ser feliz. E isso não significa que eu tenho que passar por cima dos outros, que eu tenho que ser arrogante com os outros. Não. É eu comigo, eu tenho que ser feliz comigo. Então eu tenho que fazer as coisas. E quando a gente está num momento bom, que a gente está nesse momento luz, que eu chamo, isso pega todo mundo que está na volta. Então é automático. Daí as pessoas, mas é muito egoísmo, agora eu só vou cuidar de mim. Não é, gente. Tu tem que primeiro cuidar de ti, para depois cuidar do outro. E isso é automático. Quando tu tá bem, é claro que o teu entorno vai estar bem também. Vão ter pessoas que vão se afastar? Não, porque as sintonias não batem. Nós temos um campo na nossa volta. Se o meu campo é um campo de luz e eu tô indo para um campo que é meio escuro, é claro que vai dar o choque. Se vai se afastar, o problema é da pessoa, ela tem que buscar o caminho dela. Eu não vou me sentir culpada por causa disso. Mas tu vê fulano que era sempre tão meu amigo, agora nem chega mais perto, eu também não gosto muito de chegar perto. Não tem problema, gente, não se culpem. A vida também é ciclos, né? A gente tem que Claro! Imagina também se a gente fosse, acho que o tempo todo do mesmo jeito. Que graça teria, né? Que bom que a gente evolui. E são ciclos. São tá ciclos. Tudo bem. Tá, E a tudo gente tá vai certo. cuidar da nossa vida. É só a gente, né, aceitar as histórias. Bom, então só, eu quero mais uma vez agradecer, Tayara, né, essa tua parceria aí para participar desse desafio. E se tu quiseres deixar as tuas redes sociais aqui também, para que a gente... Eu vou depois também colocar no YouTube ali, aqui o contato, rede social, mas se tu quiseres falar até pro pessoal te seguir, então, para acompanhar os teus conteúdos que com certeza, né, trazem mais leveza para a vida da gente, né, e também nos ajudam a ir em busca de se conhecer. Que é a chave de tudo na vida da gente, né? Pra gente realmente viver a vida que a gente veio para viver, né? É isso aí, né? Então, muito obrigada, desses presentes, né? Eu que agradeço, porque esse é um assunto que sempre eu posso ficar falando horas, porque eu adoro, sabe? E eu tenho o meu Instagram, né, que é Yara Madalena Oliveira. Lá eu tenho sempre algumas colocações de né, conteúdos assim para a pessoa ir até se entendendo melhor, porque ali muitas vezes tu escuta alguma coisa ou tu lê, tu vê, mas é mesmo, né? Então sempre vai estar agregando alguma coisa. E eu tenho meus atendimentos aqui, né? Que daí eu faço atendimento tanto presencial como online. E lá no meu Instagram mesmo tem, entrando direto lá no meu direct, a gente marca, né? E faz. Então isso aí vai depender de cada um. E eu agradeço por isso, tá? E achei ótima a nossa conversa e acho que esse trabalho que tu está fazendo é muito relevante e que vai ser muito bom para muitas pessoas, né? Porque eu acho que a gente tem que, quanto mais pessoas puderem estar nisso aí, de começar a abrir um pouco mais a mente, né, das pessoas, delas poder entender um pouco melhor a vida e querer, né, buscar isso. Nossa, eu acho que isso só está agregando cada vez mais para toda essa mudança que a gente está tendo aí no mundo. E fico muito feliz de ter participado. E é isso aí, né? Espero que realmente tenha sentido para quem está escutando. Acredito que alguma coisa sempre alguém tira, né? Então, é isso. Então, muito obrigada. E eu que agradeço.